Olá, amigos do Festures, sejam todos muito bem-vindos para este bate-papo com convidados muito especiais neste dia. Cristiane Mors, ela é diretora de vendas e marketing da Rede Laghetto, Eduardo Zorzanello, Marta Rossi, CEOs da Rossi Zorzanello, que organiza o Festures, a Feira Internacional de Turismo de Gramado. E esse também é um dos assuntos que a gente vai abordar nesta nossa conversa de hoje. E aí, 37 anos de Festures, indo para a 38ª edição, um evento internacional que nasceu lá em 1989, mesmo ano que nasceu a Rede Laghetto de hotéis. E aí a gente tem uma longa história de contribuição com o turismo gramadense, com o turismo gaúcho, com o turismo nacional. E aí os eventos cresceram, a rede de hotéis, o Hotel Laghetto virou uma rede de hotéis, cresceu, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. A parceria que ela é muito fértil entre Laghetto e Rossi Zorzanello, que organiza o Festures, e que também organiza, e está identificado aí na camiseta do Eduardo, o Connection Terroirs do Brasil. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso tudo. Eu quero primeiro destacar nesta longeva história Marta Rossi, quem acompanhou ponto por ponto dessas duas histórias desde o princípio. Seja muito bem-vinda para conversar conosco neste podcast, para dar uma pincelada sobre essas duas histórias tão lindas. Olha, na verdade a gente sempre fica muito feliz quando a gente tem a oportunidade de se reunir para conversar, porque em cada conversa se troca experiências, né? Além de se contar histórias. E o que seria da vida da gente se a gente não tivesse histórias para contar? E quem é longeva como eu, tem um baú de histórias e elas nunca terminam, né? E a gente até, às vezes, fica emocionada com tudo que construiu, mas às vezes assustado, como hoje de manhã na farmácia, fui comprar uma medicação e o rapaz me pediu: que idade a senhora tem? E eu fiquei pensando duas vezes para responder, porque eu levo um susto cada vez que eu ouço o número. Mas, enfim, isso conta, na verdade, o caminho que a gente percorreu, né, Eduardo e Cris, que o Eduardo, desde bebê, percorre conosco e hoje percorre lado a lado, que é muito bonito. E com a Rede Laghetto não se fala, porque era um empresário de um lado que tinha um propósito em ter uma rede hoteleira e duas sonhadoras de outro lado, funcionárias na época do Hotel Serrano, hoje o Wish Serrano, que tinha um propósito de criar uma empresa de eventos em Gramado para atender o mercado corporativo que começava a despontar na cidade. E nós nos encontramos com esses interesses e unimos os nossos propósitos. O Plínio, família Ghislene, né, nos buscou na época para levar o nosso conhecimento hoteleiro para dentro da primeira unidade que estava sendo implantada em Gramado. Eu na área de comunicação e a Silvia na área toda estrutural. Eles, por sua vez, nos ofereceram um espaço físico, o sotão da imobiliária da família Ghislene, para nós montarmos a nossa primeira sala de trabalho, nosso primeiro endereço enquanto empresárias. E esta construção ela veio acontecendo de lá para cá sempre mais sólida. Nós entregando tudo aquilo que nós produzimos nessa caminhada e a Rede Laghetto mostrando a que veio de uma unidade que hoje são quantas unidades que tem no mercado, quantos hóspedes, né, Cris, vocês recebem? Conta pra gente também isso. Martinha, Fernando, Dudu, então primeiramente obrigada, né, pela oportunidade, é sempre uma honra e a gente realmente se emociona ouvindo, né, a história que a Martinha conta e da mesma forma do lado de cá um carinho muito grande, né, por toda a história, toda a contribuição de vocês para a cidade, para a nossa rede, né, a gente cresce juntos.
Hoje nós estamos com 24 hotéis em operação, Martinha, são 7 cidades, são 3 destinos, então Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Temos aí mais de 1.600 colaboradores na rede hoje, então, para ver como mudou, né, nesse tempo esse ano a gente completa, então, 37 anos, em outubro, né, e nós atendemos, em média, 1.600.000 hóspedes por ano nos nossos hotéis. Caramba. Então, é bastante Que número, coisa. né? É um número. Né? A gente também olha, e assim como tu, Martim, a gente fica assim, nossa, né, dá um orgulho, ao mesmo tempo uma responsabilidade, mas a gente tem muita paixão em servir, então para nós é muito bom ter essa oportunidade de recebê-los, né, e tratá-los como hóspedes, como se estivessem realmente na nossa casa, né, que eles possam se sentir em casa conosco. A gente só tem que se sentir honrado, não apenas em manter a parceria ao longo dos anos, como a gente manteve, e apresentando também de nossa parte um crescimento surpreendente a nível de mercado nacional e internacional, mas de enxergar quão visionário foram os diretores do Lagueto, que começou com uma unidade eram 20, 30 apartamentos, né? Sim, começou pequenininho e depois foi ampliando, depois mais uma torre, né, mais um andar, mais uma torre, e nasceu de um projeto de uma aposentadoria futura, né? Na verdade, quando começou, não se imaginava que fosse se tornar do tamanho que é hoje, e seguimos expandindo, então nós temos aí um objetivo de estar entre uma das 10 maiores redes hoteleiras do Brasil, então realmente tomou uma proporção muito grande, dado ao amor com que se fez o trabalho desde o início, né, Martinha? Mas a gente tem orgulho de dizer que a gente também construiu essa história do turismo de Gramado, foi junto, né, porque existiam poucos hotéis na época, então o Hotel Lagueto, em frente ao lago, que é o nosso primeiro, ele foi um marco, e as pessoas falam isso, né, é histórico, e aí foi aumentando, depois veio o segundo hotel, aí o segundo hotel foi comprado pelo Sesc, que queria também ter um hotel aqui em Gramado. Eu nem me lembrava desse, é verdade. Quando ele estava para começar a operação, o Sesc veio, fez uma proposta, e a partir dali, então, que a rede também conseguiu monetizar e cresceu, né, expandiu para construção de novos hotéis. E em 2008 que surgiu a administradora hoteleira, e aí veio a expansão mais rápida, porque daí são hotéis que têm investidores e que nós administramos. Então, a partir dali foi que entendo que eles também se deram conta que não tinha limites, né? A partir do momento que a gente faz um bom trabalho, entrega um resultado, os investidores também começaram a procurar a rede para administrar os seus empreendimentos. Então, nós tivemos aqui o primeiro hotel administrado, que era o antigo Partenon, e hoje é o Lagueto Toscana. Depois veio o Lagueto Siena, que era da rede Accor na época, e aí a rede Lagueto assumiu, e chegamos em Bento Gonçalves em 2011, que também era uma outra rede hoteleira administrando, os investidores nos chamaram, e aí começamos a sair um pouquinho de Gramado, né, Gramado, Canela, fomos para Bento, depois para Porto Alegre em 2013, aí depois a gente já começou a sair outros voos, porque para Porto Alegre a gente visitava muito Rio e São Paulo, e os clientes pedindo muito, a gente sempre tem muito orgulho, assim, em dizer também que os destinos nos procuram, né, os investidores, e aí eles pedindo Hotel Lagueto, e eu lembro eu chegando, então, estou completando 12 anos esse ano na rede, acompanhei toda essa expansão de 6 para 24 hotéis, né, então é um crescimento rápido nesse tempo, e eu voltava das viagens e dizia, né, pro seu Ronald, pro seu Plínio, olha, o pessoal tá pedindo um hotel em São Paulo, e eles, vamos com calma, São Paulo é, né, uma metrópole que tem redes do mundo inteiro, e a gente se preparando para esse momento também, e um grande sonho, chegar em São Paulo. Aí veio primeiro o Rio de Janeiro, onde a gente também agora a gente vai fazer um trabalho cada vez, sempre com o objetivo de fazer mais e melhor, né? Rio de Janeiro, uma grata surpresa, os clientes também, os nossos clientes aqui, né, o gaúcho, ele é esse nosso bairrismo, nosso que eu já me incluo, né, que eu sou paranaense, mas eu acho que eu sou para-gaúcha, né, eu sou mais gaúcha do que paranaense, mas a gente se ajuda, né, a gente quer ajudar os nossos, então, a partir do momento que a gente abriu os hotéis fora, o gaúcho quis ficar nos nossos hotéis, e isso acontece até hoje. Então, tem Lagueto no Rio, onde que fica? Eu quero ficar lá com vocês. Tem hotel em São Paulo agora? Eu quero ficar com vocês. Então, esse carinho, isso acaba nos impulsionando ainda mais, né? E depois vem os novos clientes, outras pessoas que passam a conhecer o trabalho também, gostam do nosso jeito de bem receber, de acolher. Então, é essa, sim, rapidamente, né? Mas falando dos destinos e de como a gente tem orgulho desse início aqui,
que é o nosso DNA que a gente usa até hoje, né? A gente diz o DNA gramadense, uma rede que começou pequena, que entende que o principal diferencial está no acolhimento, na hospitalidade, fazer com que o hóspede sinta-se em casa verdadeiramente, genuinamente, né? E esse segue sendo o nosso maior diferencial até hoje. Então, mesmo estando numa metrópole como São Paulo, o nosso cliente é um ser humano, assim como nós, que quer apenas ser tratado com carinho, com respeito, né? Se sentir seguro também no seu ambiente enquanto está hospedado conosco. Tu sabe, Cris, que eu sempre digo, me permite aqui fazer um comentário, Fernando e Eduardo. O Lagueto não saiu de Gramado. O Lagueto levou Gramado para o Brasil. É exatamente o que nós falamos. Essa que é a grande pegada, eu acho, assim, da rede. Por enquanto, conversa com o Brasil, logo vai conversar com o mercado internacional. Então, vocês levam Gramado por coração dos diferentes destinos, né? O jeito Gramado de ser. Isso, com muito orgulho. E as pessoas valorizam muito isso, né, Martinha? Então, faz diferença. O pessoal diz, nossa, a rede de Gramado. Sim, somos de Gramado, com muito orgulho, de Gramado para o Brasil e daqui a pouco, quiçá para o mundo, né? É o caminho, né? É o caminho. Bacana. Gente, 37 anos de história do Festures, da Lagueto. A Rossi Zorzanello, ao longo da sua trajetória, teve eventos como o Chocofest, que marcou muitas Páscoas na região das Hortênsias, especialmente a partir de Gramado. Agora, mais recentemente, o evento Connection Terroirs do Brasil, que é um evento que tem uma proposta bem interessante, uma proposta que eu diria, aqueles que têm contato com o assunto de indicações geográficas, de territorialidade, originalidade, se encantam, se apaixonam. Ele é um evento que tem um diferencial muito grande e esse evento que surge, uma parceria que se mantém. Ao longo de 37 anos, muitas histórias, muita evolução, muito crescimento. O turismo, de maneira geral, no mundo todo, ele mudou, ele evoluiu, mas o Festures, a Rossi Zorzanello, a Lagueto, mantém uma essência. Isso. Aqui, a Cris já disse qual é essa essência da hospitalidade, da paixão em servir, né? E isso não mudou, ela se aperfeiçoou ao longo dos anos. E aí novos eventos chegaram, assim como outros tantos em Gramado. Mas desta cartilha da Rossi Zorzanello, eu quero começar agora contigo, Eduardo. Um pouquinho do Connection, que consegue trazer também para cá essa parceria com a Lagueto, que já era muito fértil ali dentro do Festures, como a rede oficial de hotéis do Festures e agora também do Connection Terroirs do Brasil. É verdade. Bom, primeiro, então, boa tarde, boa noite, ou bom dia para quem está nos assistindo, né? A gente sempre deixa as mulheres falar antes, né, Fernando? Isso. Hoje a gente está mais quietinho. Mas, primeiro de tudo, é referendar essa trajetória tão linda que tem entre a nossa empresa, essa linda história lá no início da mãe da Marta, o desenvolvimento, a profissionalização do turismo da nossa região, do nosso Rio Grande do Sul, levar o nome de Gramado, do nosso estado para o Brasil e para os 4 cantos do mundo, essa internacionalização hoje do destino que muito passa pelo nosso trabalho e a gente poder também, né, Cris, dar continuidade a essa sólida parceria. E a gente sente muito orgulho, né, de poder dizer que hoje temos um hotel oficial, não apenas no seu status, mas principalmente naquilo que é o entendimento de propósito, de conceito. Tudo isso que foi falado até agora, hospitalidade, essência, trabalho, promoção adequada, qualificação, tudo isso são diretrizes, são pilares das nossas famílias, dos nossos corpos de colaboradores, né, dos gestores, das marcas que nos apoiam, todos aqueles que lutam conosco por algo diferenciado. E isso é muito bacana. E não seria diferente, né, Fernando, com o Connection. É verdade. O Connection, ele nasceu na pandemia, né, Cris, num momento muito delicado, e que nós soubemos criar uma outra ferramenta, né, para alcançar um público extremamente qualificado, que são aqueles territórios protegidos no Brasil, que têm um produto único, genuíno,
né, que tem uma narrativa, que tem uma história, que tem um saber fazer por detrás de toda um povo, um território diferenciado, que é o que o Fernando estava comentando antes. E o Connection, ele abraça toda a biodiversidade brasileira, ele, de ponta a ponta, ele trabalha os vinhos, trabalha os espumantes, os queijos, o mel, o couro, a erva mate, as frutas, o artesanato, trabalha a parte que envolve o tambaqui lá da Amazônia, vamos pegar o camarão da Costa Negra do Nordeste, né, o cacau, o nosso chocolate de Gramado. Quer dizer, tudo isso, se a gente for analisar, são produtos que têm um valor agregado extremamente único. Completamente. E o Connection, podendo contar novamente com essa parceria da Rede Lagueto, onde aqueles expositores, os compradores da cadeia do agro, do turismo, de mercado, que estão vindo de todas as partes do Brasil e também do mercado internacional, já que a gente tem conexões sempre com destinos internacionais, eles vão ter uma casa extremamente privilegiada para ficar nos dias do evento. O público visitante que está vindo a Gramado, no período, tem a extensão da nossa casa, que são vocês. E isso é muito bom, porque estão bem acolhidos, né? Porque entendem o propósito. Então, quando a gente fala em suma deste evento, né, Marta? A gente falar em Connection, a gente fala hoje um evento que é totalmente completo, que tem conteúdo, que tem aulas shows, que é a principal vitrine de promoção dos produtos de origem do Brasil, que valoriza a agricultura familiar, que transporta toda a cadeia, que une os restaurantes, que trabalha a promoção através dos agentes de viagem, e isso é muito bacana. Então, uma pinceladinha desse outro grande evento que se soma, graças a Deus, a vocês e daqui para cima. Daqui para cima, e só crescendo, né, Dudu, que a gente estava olhando. Eu disse, nossa, daqui a pouco temos que achar um outro local, né, para fazer o Connection, né? Porque ficou pequeno. Olhei o teu mapa assim, meu Deus, coisa boa, Connection, né? É um evento, lembrando, que acontece no centro de Gramado, no coração da cidade, que ocupa as ruas principais da cidade, também o nosso Palácio dos Festivais é a nossa querida Sociedade da Igreja Gramadense. Então ele realmente está no miolo de tudo, né? Você sabe que aqui também a gente ouvindo e falando sobre essas parcerias, fazendo essa retrospectiva, a gente olha para o Lagueto e seus valores. E um dos grandes valores do Lagueto, da Rede Lagueto, é o apoio a todos os eventos da comunidade. Verdade. Nós somos brindados com o apoio de vocês, iniciamos com vocês, carregamos esse orgulho, mas muito mais do que isso, vocês assinam praticamente todos os eventos da cidade. Então, isso é uma consciência dos seus gestores do valor do espaço que ocupam e que eles devolvem, porque eles sabem que o sucesso também foi devido a essa assinatura forte que se chama Gramado, na Serra Gaúcha. E essa consciência de devolução é uma coisa linda em vocês, que a gente precisa cumprimentar e aplaudir, porque é um diferencial. Nós temos este sobrenome, através dele, nós alcançamos o Brasil inteiro, mas nós temos a obrigação de devolver isso para a comunidade. De verdade, Cris. Isso é um aplauso que a gente tem que fazer para vocês. Muito legal mesmo. Obrigada. Verdade. Desde o início, Martinha, a gente sempre entendeu, né, que a gente construímos todo pelas parcerias que a gente firmou, desde o início. Então, a gente realmente valoriza muito. E aí é um compromisso meu, da minha equipe, né, e a gente fica ali todo ano, tipo assim, não posso perder também essa oportunidade, né, de assinar. Claro. E às vezes tem pessoas que questionam pelo outro lado também, né, e a gente diz, olha, para nós é uma questão justamente disso, de responsabilidade com o destino, por tudo que o destino também nos proporcionou e segue proporcionando, porque a gente leva o DNA gramadense, então a gente usa isso muito a nosso favor, a nível nacional, e que nem o Dudu disse, né, a gente já teve conversas internacionais também, né, estamos
analisando, mas a gente entende que sim, é um compromisso nosso. Então, como que a gente vai fazer, como é que a gente vai ajustar, como é que a gente vai... Mas a gente quer estar junto, e a gente entende isso. E isso tem nos levado, realmente, assim, a participar de muitos debates sobre, porque tem destinos que não tem empresários que pensam assim, infelizmente. E a gente entende que isso faz diferença, e que a gente só vai construir comunidades melhores, destinos melhores, a partir do momento que todo mundo se unir. Porque não dá para esperar só do poder público, não dá para fazer sozinho também, né? Então, assim, é público, privado, entidades, todo mundo trabalhando em prol de um único objetivo. Né? É esse fortalecimento de identidade. Exato. Né? Essa identidade que nós, por vezes, perdemos. Né? Perdemos não apenas em Gramado, perdemos enquanto serra ou enquanto gaúchos, de tentar buscar esse potencial conjunto que a gente tem, não individualizado. Exato. Se houver o respeito de individualidades, entender que o coletivo ele vai ter uma força agregadora, né? A gente passa por uma outra prateleira de promoção, de qualificação. Exatamente. Isso é muito difícil, porque isso mexe com as vaidades, Sim. Isso mexe com questões políticas, governamentais, trocas, a pessoa daqui a pouco tem um projeto, tem uma estratégia, não está mais naquele local, passa para outro, engaveta isso que recebe. Isso não poderia ser assim, isso em todo o Brasil, sim, né, sim. de uma maneira geral. Né? Então são situações que realmente a gente tem que estar sempre buscando reacender a chama, né? Exato. Para ter esse sentimento de pertencimento forte. Que na verdade a gente fala muito Gramado, né? Porque é o nosso berço, mas esse é o grande diferencial da Serra Gaúcha. Quando nos falam assim em desenvolvimento, por que a Serra Gaúcha é diferente? É a colonização? Não, a colonização italiana, alemã, portuguesa está no Brasil inteiro. É a consciência dos empresários em trabalhar junto com o público. E é a consciência dos cidadãos da Serra Gaúcha que estão ali lado a lado e na cobrança com o poder público. Então, isso faz a diferença. É o coletivo, né? É o tal de legado coletivo que a gente fala no projeto das hortênsias. Não, e a gente vem falando cada vez mais da importância desse trabalho da conscientização, né? Para que todos possam ter essa mesma visão. E sim, a gente tem a contrapartida, Martim, então não é de graça também, né? A gente vai construindo. Então, ser a rede hoteleira oficial do Festures, do Festival de Cinema, do Natal Luz, eu alio marcas fortes, que é o que a gente fala, a gente sempre tem que aliar marcas fortes. E eu ganho também visibilidade, mídia e reservas, porque o cliente também procura, ele sente mais segurança em fazer uma reserva na rede hoteleira oficial. Certo. Então, tudo tem os dois lados, óbvio, né? Nós somos aqui empresários, executivos, então a gente precisa ter o foco final. Mas não é feito para isso, é uma consequência. Então, se todo mundo entendesse esse início, seria mais fácil, mais tranquilo, digamos, né? Mais leve a jornada, né? E a gente lá na Lagueto, graças a Deus, isso vem de cima e vem do seu Plínio, do seu Ronald, vem de toda a história desde o início, de valorizar quem nos apoiou desde o início, né? Então, isso inclui Gramado, prefeitura, né? As entidades, vocês, então, isso é bem, bem bonito, assim, eu sou privilegiada também de poder dar continuidade, né? A esse trabalho, né? Isso é legal. Meus amigos, eu quero trazer mais um assunto aqui, que é as escolhas. É uma escolha da Lagueto, né, assinar como rede hoteleira oficial destes eventos, e em especial aqui a gente falando do Connection e do Festures, também é uma escolha, né, da Rosses Orzanelos pela rede Lagueto, e isso tudo, né, de parte a parte tem seus significados, né, mas o quanto as escolhas de parceiros impacta efetivamente nas experiências do evento. Sim. E depois, claro, o quanto isso impacta também para a rede, né, Lagueto, falando especificamente do Connection e do Festures. Mas agora, inicialmente, né, o quanto esta escolha pela rede Lagueto, ela impacta nessa experiência de ser a rede oficial do evento, do Festures e do Connection. Bem, fala, gente. Eu acho que a Cris sintetizou muito, né? Quando a gente alia marcas fortes e parcerias sólidas,
fica muito mais fácil de transpor qualquer problema ou qualquer obstáculo. E a gente já consegue avançar enquanto bloco. Isso é bem importante, bem pertinente, né? Ter uma grande marca hoteleira, companhia aérea, a gente enche de orgulho quando consegue trazer, Cris, um país, daqui a pouco a gente está há 4, 5 anos trabalhando, puxa, conseguimos trazer o pessoal lá da Ásia, Sim. estamos resgatando a Indonésia, estamos trazendo de volta a Tailândia, porque a gente sabe tamanha dificuldade que a gente tem em conseguir provocar um convencimento e muitas vezes provocar uma logística e o interesse de mercados mais distantes em investirem aqui na Serra Gaúcha, em especial em Gramado, Sim. Canela, na nossa região, né? E no momento que a gente consegue ter vozes de multiplataforma, né? A imagem, a marca, os conceitos, eles reverberam muito mais facilmente. E isso é bem interessante, porque não é nós, Marta e eu, tentamos, e nossa equipe, né, Fernando, tentando vender o nosso evento para o mercado exterior ou para o mercado brasileiro, ou às vezes até um destino que não costuma vir no Festures, pegando no Festures, ou para o Connection também, alguma indicação geográfica que a gente não tem um alcance, algum produtor, enfim. Quando outros conseguem agregar e dizer, olha, tem um evento importante que está acontecendo no sul do Brasil, ele hoje é uma referência das Américas, olha, nós temos uma grande rede aliada que tem isso e isso e aquilo, onde a gente tem orgulho de poder falar dos benefícios, das qualidades, tudo se torna mais fácil, as portas se abrem, criam-se novas oportunidades, né? E marcas com reputação, elas elevam a régua. Então, e no turismo, a gente vende sonhos e nós temos que ter sonhos onde haja a credibilidade, onde se vende a credibilidade. Então, eu acho que essa união não é a força da marca pelo que ela tem de patrimônio, é a força da marca pela reputação. É a credibilidade. A pousada é pequenininha, aqui de Canela, de Gramado, mas ela tem um conceito, ela tem uma reputação. E isso vai muito no nosso tema do Festures, né? Do Me Ajuda, que se chama Relações Reais que constroem o futuro. Então, isso é importante, né? Primeiro, é conseguir fidelizar marcas durante tanto tempo, como nós temos com a Gol, como nós temos com vocês, como nós temos com expositores que vêm há 38 anos no Festures. É lindo, né? Nossa. A SkyTeam, por exemplo, até fazendo um parênteses. Sim, que está desde o início. Hoje, no mapeamento do Festures, o stand da Lagueto e o da SkyTeam do Peter estão frente a frente há uma vida. Quer dizer, assim, a gente é algo bem interessante porque já se criou uma territorialidade. Sim. Né? Existe uma identificação, existe uma identidade própria. Sim. E o mais importante também é entender que a cada ano, a gente falava das experiências, né? Vocês criando coisas diferenciadas, foi aí a versão do Laguetinho, né? A questão com as crianças, com as famílias, né? O café da manhã com os produtos de origem do Rio Grande do Sul, lá em São Paulo, onde a gente pôde observar. Esses detalhes, é uma cartinha, é um post, é uma marcação, é esse acolhimento, chamar pelo nome, que é o que a gente transporta também para o evento, né? Exato. A gente poder dizer, olha, não é só vão expor no evento e vão construir o seu stand. O que vai ser feito nesse stand? Além do stand, como é que a gente pode ativar previamente com a comunicação? Né? Como é que a gente pode engajar novos visitantes ao evento para se hospedarem e terem a experiência? Enfim, uma coisinha vai levando a outra. E quanto mais cedo a gente consegue organizar e formatar, melhor vai ser o resultado, né? Com certeza. A gente vai estar mais bem preparado, né, para atender melhor, que esse é o grande objetivo. Sim, esse é o grande objetivo. Isso aí. Ao longo dos anos, Gramado se tornou um ícone, uma referência em turismo no Rio Grande do Sul, também a nível nacional, é verdade. Mais recentemente, Gramado está se internacionalizando, né, com marcas fortes, com produtos, eventos, um turismo cada vez mais forte, referência para outros tantos municípios que vêm, inclusive, buscar orientações aqui. E aí, se a gente for fazer uma busca na história de Gramado, que tem 71 anos de emancipação
política, foi na década de 50, 1958, o primeiro evento, a Festa das Hortênsias. E aí a Marta tem um conhecimento fantástico sobre este evento também, fez parte, inclusive. Foi princesa. Foi princesa da corte, né, das soberanas da Festa das Hortênsias. Mas vejam bem, Não chegaram a rainha. de 58... São rainhas. São rainhas, com certeza. Claro que sim. Olha só como é importante aqui abrir um espacinho, Sim. viu? Como foi importante ser princesa. Tu então Ela tá disse, assim, Ele é princesa. Exatamente, vocês são rainhas, vocês rainhas do turismo, entendeu? Mas, Sim. olha que lindo. Empreendedoras e tudo mais. A minha netinha, a Celina mais nova, foi no museu e lá ali tem as fotos das rainhas e não tem das princesas. Olha E só. ela perguntou, quando mostraram uma rainha, que foi na minha época, a Isa Ruschel, e disseram para ela, cadê a princesa? Foi a Marta Rossi, minha avó, e por que ela não está aqui? E daí a professora disse, mas não te preocupa que ela era assim com a rainha. E ela chegou em casa e disse, vó, como que tu não me conta que tu era assim com a rainha? E eu não sabendo que ela estava falando da rainha Elizabeth. Não, pô, da rainha das Hortênsias. Que amor! Isso é muito Viu? legal. A responsabilidade. Foi 71 que fostes a princesa da festa? Não sei. Foi década de 70. Foi Eu li a em respeito, 70, Marta. Eu acho que 73 ou 74. Ah, Acho que... é década de 70. Eu li a respeito. Década de Tá 70. certo. Acho que 18 sim, anos. que foi 73 ou 74. Eu tinha 16 anos. Que legal. E foi uma história muito bonita, porque Gramado começou a despertar para os eventos a partir disso. A partir E disso. claro, a gente aprendeu muito sobre este evento, né? Aprendeu com lideranças como a dona Iraci, seu Walter Bertolucci, que foi prefeito, seu Perini, o Pedro Bertolucci. Então a gente foi conhecendo a Silvia, que tinha toda a história de Gramado nas mãos, né? Sim. Que foi uma grande liderança na cidade de Gramado. Então, mas realmente o despertar para os eventos começou ali e a comunidade gramadense era visionária, porque vocês imaginam que algumas edições depois, digamos, porque a festa era de 2 em 2 anos, até um ano acontecia em Gramado e um ano acontecia em Canela. Tinha essa... vocês imaginam que Gramado pensou em fazer uma mostra de cinema como atividade paralela da Festa das Hortênsias. Meu Deus, Aí Uma ali cidadezinha. começou tudo, ó. Olha uma que cidadezinha semente na época, pequena né? que tinha um espaço para cinema, mas que não tinha uma referência cultural nesse sentido. E do Festival de Cinema vieram os outros eventos, mas o embrião foi a Festa das Hortênsias. O gosto pelos eventos e a sensibilidade de quantos eventos a própria festa devolveu e transformou a cidade em tão pouco tempo, né? Então, esse foi Muito legal. o grande diferencial também de Gramado, essa capacidade de não fazer por fazer, mas enxergar, de enxergar além o que nós estamos deixando de legado a partir dessa ação. E como ela pode ser maior? E aonde nós queremos chegar com ela? Isso sempre foi uma pergunta latente na comunidade de Sim. Gramado. Então, por isso, essa transformação que se vê, essa transformação em toda a região. E eu estou de azul só por causa disso. Viu? Foi proposital, proposital, ela proposital. escolheu, né? Muito legal. Eu vou revelar agora que a Marta ela leu o meu pensamento, Leu. porque quando eu puxei o assunto da Festa das Era Hortênsias, para fazer esse gancho. era para fazer exatamente uma relação da evolução de Gramado na contribuição com o turismo regional ao longo dos anos, e especialmente pelo turismo de eventos. E aí, se a primeira Festa das Hortênsias foi lá em 58, de lá para cá, o Festures e o Lagueto participaram desta evolução em praticamente metade deste período de anos. Praticamente Verdade, 4 Fernando. décadas. Sim, que loucura, né? Viram acontecer, viram desenvolver e contribuíram para tudo que a gente falou sobre Gramado ser uma referência mundial, inclusive, no turismo.
A gente sempre diz, quando a gente fala, né, a transformação, não vou dizer a transformação de Gramado, mas a profissionalização do turismo em Gramado passou pelos Festures. Nós chegávamos até São Paulo, digamos, era o grande mercado, e o Festures abriu o Brasil, e hoje a internacionalização de Gramado passa pelo Festures, porque fomos nós, o evento, não nós enquanto empresários, há mais de 15 anos, né, que nós estamos trazendo, Dudu, me ajuda, o mercado internacional. Há 20, pelo menos. 20 anos. Então, eu acho que nós temos uma contribuição muito grande nesse sentido, assim como o Lagueto teve na transformação da hotelaria da Serra Gaúcha. Claro. Isso é muito legal, porque vai levantar, como disseste antes. Só aumenta a nossa responsabilidade, né, Dudu? Nós já estamos na Champions League, estamos melhorando. Não pode voltar, é só daqui para frente. É verdade. É compromisso. É compromisso, né? É compromisso, é verdade. Gente, antes de a gente fazer o arremate, o encerramento desse nosso bate-papo, eu quero começar contigo, Cris, e a mesma pergunta eu vou fazer depois para o Eduardo e para a Marta. Depois de todos esses anos, a gente chega aqui em 2026 e continua essa trajetória, continua com esse trabalho, com a busca pela evolução, mas a pergunta pontual que eu faço é: o que ainda te inspira, Cris, a fazer tudo o que tu tem feito nesses últimos 12 anos frente à Rede Lagueto? Ai, meu Deus do céu. Ó, vocês vão ter mais tempo para pensar. Para ensaiar aqui essa coisa. Mas eu, pessoalmente, daí falando como pessoa profissional, né? Sim. Eu sou uma apaixonada por trabalhar na área de vendas e lidar com pessoas. E o fato de ter a oportunidade de trabalhar com hotelaria, que é a venda de um sonho, como a Martinha bem colocou, traduz muito o que eu quero deixar de legado, então, vamos dizer assim, né? Que é justamente trazer algo a mais para o cliente. Então, essa construção de relações a longo prazo que a gente faz, que eu digo, crio amizade com os clientes, com os parceiros, e a gente vai trazendo isso para a vida profissional, né? Mas eu não consigo separar pessoal e profissional. Então, parte muito disso, assim, eu tenho na minha vida o acolhimento, essa paixão em servir, vontade de ajudar os outros também em outros sentidos, a se desenvolver, e aí vem uma linha meio professora minha também, dando aula em universidade, trazendo essa questão da comunicação, que eu gosto muito também, né, e tenho comigo, então acho que a gente pode passar adiante, mas muito do acolhimento, da importância de trabalhar isso no turismo, na hotelaria. Então, é muito sobre isso, assim, que eu falo, 12 anos, mas já são aí 27 trabalhando com vendas, e o olho continua brilhando, e o coração continua palpitando, então, é porque eu realmente encontrei essa oportunidade nesse trabalho, né, então, é o que me faz aí ser feliz, né, e agradecer todos os dias. Eduardo, a inspiração. Eu acho que a Cris trouxe uma palavra muito importante, que é legado. Sim. A gratidão por estarmos vivos até aqui, chegarmos até aqui e podermos seguir com projetos, né, criando novas oportunidades para a região, seguir levando o nome do Rio Grande do Sul mundo afora, qualificando cada vez mais o nosso turismo, servindo como base, também inspirando as novas gerações, incutindo nelas a importância, né, do pertencimento, né, da essência, da identidade, de proteger o nosso território, né, de uma maneira não de expelir outras culturas, mas ao contrário, de agregar culturas e entender que a gente faz parte de um mundo global que precisa ter respeito, que precisa ter mais diálogo, né? Precisa ter um crescimento sustentável. Isso tudo é uma tarefa muito difícil para frente, ainda mais no mundo tão que a gente falava, tão acelerado, onde a IA hoje resolve quase tudo. Só que o mais importante é o humano, né? As relações, isso aqui, né? Isso que a gente tem é o que a gente tem que levar para frente, né? E aí, olha, eles falaram tanta coisa, né? O que sempre me inspirou em todos os tempos foram as pessoas. Eu sempre gostei muito de trabalhar com gente, de ver a produção das pessoas, de ver as pessoas crescerem, de ver as pessoas com objetivos, com propósitos. Isso me deixa cheia de vontade de construir. Então, as pessoas
e o futuro. Eu sempre fui uma curiosa em relação ao futuro, eu sempre fico imaginando como que a gente pode chegar lá, de que forma que a gente pode chegar lá. Eu trabalho no presente, mas sempre com a cabeça no futuro. E essas foram as duas coisas que sempre me incentivaram a buscar mais, a querer conhecer mais, a ir para frente. Eu preciso de gente no meu entorno. E eu preciso saber que existe o amanhã. Com essas duas coisas, eu sou movida, sou que nem combustível. É energia, né, Martinha? É energia. Que lindo, né? Meus amigos, que bate-papo incrível. Tem assunto para a gente passar não só o dia, mas dias conversando sobre, né, tudo do pouquinho que falamos hoje aqui. Mas, por hoje, para este momento, eu preciso partir para as considerações finais. Eu, de novo, então, converso contigo, Cris. Daqui a pouco, algum recado que a gente não tenha tocado ao longo do bate-papo que a gente fez hoje. O momento é agora, fica à disposição. Falamos sobre tantas coisas, né? Mas acho que a única coisa que eu não comentei antes, né, Fernando, é sobre a expansão da rede, que a gente segue aí em pleno vapor. Nós temos 12 hotéis aí no nosso pipeline nos próximos 4 anos, e 2 deles a gente está abrindo esse ano ainda. Então, vem hotel novo em Porto Alegre, nosso hotel no aeroporto. Esse sim. Esse está super aguardado, né? Não tem melhor, né, Dudu? É só descer, atravessar a rua, tá na recepção do hotel, né? Não pode perder o voo, hein, Fernando? Não pode perder o voo. Quem perdeu o voo, se hospedar no Lagueto, tem problema com o Tem problema, é verdade. Aquela cama boa, né? Tem que tomar cuidado para não perder o horário do voo. É isso aí, né? Pode ser por isso. E temos também o nosso hotel em Caxias do Sul, então também ampliando aí a participação na Serra, né? E tem outros projetos, mas só para destacar esses 2 que a gente inaugura ainda esse ano. Tá. E vamos lá, né? E quem não conhece ainda, não teve a oportunidade de se hospedar, fica o convite, o reforço aqui para que se hospede conosco nos nossos destinos, venha conhecer essa nossa paixão em servir. Tenho certeza que vão ser muito bem acolhidos pela nossa equipe. Muito obrigada. Muito bem, Eduardo. Bom, para finalizar, mais uma vez, queria agradecer a ti, Plínio, Ronald, toda a equipe, né, do Lagueto, por mais um ano de parceria, tanto com o Connection como com o Festúrias, sempre apoiando, né, nos incentivando, contem também da mesma forma conosco, de poder fazer um ano lindo, né, esperamos que seja um ano mais tranquilo frente a tudo que se observa, mas de certa forma entender que estamos fortes e vamos seguir trabalhando pelo nosso turismo cada vez mais, né? Isso aí. Isso aí. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado, Fernando. Obrigado. Olha, agradecer a oportunidade, Cris, de conversar contigo, de estar aqui conversando com o Fernando, que está lado a lado conosco, mas a gente ouve só o Fernando, acompanha o Fernando jornalista, não entrevistador. Ele é muito talento, né? Muito Talento, então, olha aí. Temos um talento. E aproveitar e deixar um convite para os nossos eventos. Nós temos agora de 9 a 13 de junho, então um Connection, né? Que o Eduardo comentou a respeito do evento, e nós temos o Festúrias, que neste ano ele está de 12 a 15 de novembro. E a gente não pode deixar de falar do projeto Hortênsias, que é um projeto que a gente... Nossa Princesa, rainha, né? Um projeto que a gente vem desenvolvendo, e foi uma ideia trazida por uma cidadã gramadense, porque ela vive em Gramado há tantos anos, a dona Beatriz, proprietária do Hotel Bavária, e que a gente está com ela construindo um grande trabalho de manutenção da essência de Gramado. Sim. E fica então o nosso convite para esses nossos 2 eventos e para que acompanhem o projeto Hortênsias, que é um projeto lindo que inicia nas escolas inicialmente, e depois também nós vamos seguir então para o setor empresarial, não é, Eduardo? É isso. Muito bem, eu vou ter que fazer essa provocação. A gente precisa conversar de novo para falar aprofundadamente do projeto Hortênsias, da expansão da Rede Lagueto. A gente vai ter que marcar um novo encontro aí. Agora é gratidão por estar aí com a gente, por nos acompanhar nesse podcast. A gente vai se ver de novo. E antes de dar um tchau, eu quero te convidar para seguir nas redes sociais
Lagueto Hotéis, @Lagueto Hotéis, também o @Festures Gramado e o do Connection, que é o Connection_Experience. Segue lá na rede social, nos acompanha, curte este vídeo e do projeto Hortênsias, eu vou pegar uma colinha aqui. Projeto Hortênsias.gramado. Acompanha que tem todas as novidades ali. Gente, obrigado pela companhia e até a próxima. Obrigada, tchau, tchau. Até.